Eita, eu esqueci meu relógio de novo. A doutora está quase chegando. Meu Deus. Ah, hoje vai ser para debaixo do tapete mesmo. Ela não precisa saber de nada. Bom dia, dona Joana. Bom dia. Tá tudo pronto, doutor. O próximo casal já está quase chegando. Estou indo. Tchau, tá tudo impecável. Nossa, tá lindo. Muito obrigada, viu, dona Joana? De nada. Ai, hoje a agenda tá lotada. Muitos casais, muitos casais. Deixa eu colocar isso aqui para eles. Deixa eu ver aqui na minha lista quem são. Isaac e Verônica. Isaac e Verônica? Nome familiar. Oi, Lúcia, tudo bom? Pode pedir para o Isaac e para a Verônica entrarem, tá? Obrigada, tchau, tchau. As mulheres. Não falando alguma coisa. Tem que ser caro. Só reclamando. Ficar com coisa pra gente. Tal. Bom dia. Bom dia. Tudo bom com vocês? Mais ou menos. Eu gostaria de saber, quem de vocês dois decidiu vir até o meu consultório pedir ajuda? Ele. Ok, eu acho que vocês não entenderam, mas eu vou perguntar novamente. Qual é o problema do casal? Ele. Doutora, é simples. Ela começou a me incomodar e nunca mais parou. Interessante, mas quem está incomodando quem? Ela. Você ainda me ama? Mas quando vocês dizem incomodar, é falta de diálogo, brigas, ciúmes? Falta de diálogo. Quer ver? Doutora, ele não está me ouvindo. Você ainda me ama? Viu? Ela não responde. Não, chega. Alguém precisa me explicar o que está acontecendo aqui. Verônica, eu vou começar por você. Por favor. Ai, doutora, eu não sei onde é que eu estava com minha cabeça para casar com ele. Doutora, pense numa mulher desorganizada. Ela fala, Isaac, eu vou arrumar aqui o guarda-roupa. Ah, tá bom, quando eu vou olhar, caçar minhas cores de bola, moço, parece um guarda-roupa de adolescente, tudo bagunçado. Não, esse homem é tão econômico que ele nem toma banho. E sabe o que ele fala? Vou economizar água do planeta. Alguém aqui sabe, um curso, pode ser online, de como usar pasta de dente, moço do céu. Quando eu vou usar lá, consigo botar nem a tampinha, bicho. Nem a tampinha. E seu ronco? Parece um ronco de porco. Ele consegue dormir, eu não consigo dormir. Sério mesmo. Oxi. Vou falar o que também de uma pessoa que não sabe estender nem a toalha do banheiro. Joga lá, todo jeito, fica morfada, fedendo. E é sempre assim. Amor, vai lavar as louças. Amor, joga o lixo. Amor, tira a roupa do varal porque vai chover. Amor, faz isso. Amor, faz aquilo. Quando é que você vai entender? Pior que é desse jeito mesmo. É Isaaczinho, faz isso. Isaaczinho, faz aquilo. Parece até a minha mãe falando. Pelo menos minha mãe sabe fazer comida, né? E ela nem 3 refeições. Olha, presta atenção, que quando a gente casou, você não estava com esse corpo, não. Você era muito magrinho. E você é um acumulador de coisas velhas. A única coisa nova que tem lá em casa sou eu. Eu não queria falar, não. Doutora, ela jogou fora minha camisa do Vasco.
autografada pelo Romário da última vez que ele ganhou o Brasileiro lá nos anos 2000. Eu pensei que a gente estava no mesmo time. Era pra estar, se você tivesse inventado o seu. Brincadeira, cara. Negócio. Deixa eu passar também, por favor. Primeiro aqui, primeiras mulheres. Meu Deus. E agora? Olha, nem deu a hora. Gente, eu tô em... Nunca aconteceu isso, o casal foi embora assim. Ai, ai, saiu antes da hora. Dona Joana, Dona Joana, o casal saiu, bagunçou tudo. Como eles saíram antes do tempo, eu vou esperar lá fora, né? Pelo visto a coisa foi tão feia que eu estava ouvindo de tudo de fora. Você ouviu, menina? Tudinho, doutora, mas depois a gente conversa sobre isso. É por isso que minha mãe sempre falava. Minha filha, a gente externaliza aquilo que está dentro. Não é à toa, né? Tanta bagunça. Sobra para quem? É Dona Joana faz isso, Dona Joana faz aquilo. Tudo é Dona Joana, tudo é Dona Joana, Dona Joana, Dona Joana, Dona Joana. Já não basta lá em casa. Tira, bota, tira, bota. Eu acho que eu estou precisando mesmo de uma consulta com a doutora. Mas, lembrando aqui, jogaram a camisa do Vasco, eu joguei a do Flamengo, aí... Ixi. Mas, isso me faz lembrar de uma história que a vovó contava. De um certo conto chinês que um certo jovem, um dia, foi até um sábio conselheiro. Ele queria buscar, sabe, assim, uns conselhos de gente apaixonada. Sabe quando você está assim, vocês, rapazes, tá assim, ai, achei a garota dos meus sonhos. E agora? Será se ela vai me aceitar? Será se ela aceita namorar comigo? Pensando bem, eu acho que eu já estou na idade de casar. Bom, essas dúvidas aí, mas qualquer coisa depois vocês, liga para a doutora. Mas pensando bem, gente, esse rapaz decidiu aí até esse sábio conselheiro, sabe? Mas, chegando lá, ele começou a falar. Doutor, eu estou aqui porque indicaram você. Sabe, eu estou assim cheio de dúvidas. Eu acho que eu achei a moça dos meus sonhos. Mas eu não tenho certeza se é bem isso que eu quero. O sábio conselheiro olhou para ele e disse, ame-a. Mas ele logo respondeu, mas eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Eu não sei se eu estou pronto. Casamento. Isso é um desafio, viu, gente? Entre aspas. Mas ele ficou lá, blá, 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 tititi, blá, 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 tititi, blá, 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 tititi. O sábio conselheiro olhou para ele mais uma vez e disse, ame-a. Mas o jovem teve 1 minuto de silêncio, parou. Acho que naquele momento ele deve ter refletido. Refletiu. O sábio olhou para ele, ficou incomodado. Aquele rapaz ficou assim, tão desmantelado. Mas, né? Eita, a doutora deixou os papéis aqui tudo fora do lugar. Então, voltando. Aquele jovem não tinha tanta certeza que era aquilo que ele queria. Mas, vai aproveitar, gente, eu sempre quis sentar nesse sofá, achei ele lindo. Mas assim, casamento é difícil. Lá de casa, assim, tem vezes que dá uma apertada. Mas casar é bom, é muito bom. Voltando, o sábio conselheiro pegou, falou para aquele rapaz, sabe, meu filho, casamento, amor, não é um sentimento. Amor é uma decisão, é dedicação. Amar é como um exercício de jardinagem. É você preparar o terreno, semear, regar, colher. Mas, cuidado, você precisa estar pronto, porque vão chegar os momentos que as pragas virão, as fortes chuvas também chegarão, a seca,
ela também vai chegar. Mas você não precisa abandonar o terreno. Aliás, você nem pode. Mas você precisa cuidar, se dedicar, respeitar, elogiar, sabe? Crescer junto. Mas isso é conversa para gente grande. Quer saber de uma coisa? Simplesmente ame. É isso que está faltando. Eu prometo te amar, cuidar e te proteger. Desse dia em diante, Até que a morte nos separe. me lembro do dia do nosso casamento. Tudo estava perfeito. Meu vestido foi do jeito que eu sempre quis. Eu saí do carro, eu peguei o microfone, cantei pra ele e de repente eu olhei pra ele e percebi o presente que Deus tinha me dado. Eu tava apavorado, gente. Aquela situação, eu ficar na frente de um grande público, eu não estava acostumado com isso. E aquela roupa que me incomodava, tava quente, era camisa, era colete, era paletó, era gravata. Eu queria tirar tudo aquilo. Uma etiqueta tava me incomodando na nuca, até que eu a vi entrando no corredor, cantando pra mim, que eu esqueci tudo aquilo. E a nossa lua de mel foi perfeita. A gente foi pra praia, caminhamos juntos, céus estrelados, foi inesquecível. E inesquecível mesmo foi a nossa noite de núpcias, você lembra? Quando a gente chegou no hotel, depois do casamento, fomos ver que a reserva tinha sido feita para o dia seguinte. Nem acredito nisso. Aí tivemos que falar com o pessoal, aguardar algumas horas, mas graças a Deus deu tudo certo e foi ainda melhor do que a gente imaginava. Foi do jeito que você merece, meu amor. E aí, Nós fomos pra casa. Uma vez que nós chegamos em casa, parecia que já era outro ser humano. Nem parecia que ele tinha casado, apenas tinha trocado de casa e de mãe. Eu não sou a mãe dele, eu sou esposa dele. Amor, você deixou um copinho ali? Será que você não poderia lavar, por favor? Sim, pode deixar lá que depois eu lavo, amor. Aproveita e traz um chocolatinho pra mim. Chocolatinho? Agora vocês me entendem? É, pessoal, e só depois que eu casei que eu fui me dar conta que eu ia ter que aprender a lidar com uma mulher. Porque quando ela diz sim, ela quer dizer não. E quando ela diz não, ela quer dizer sim. E quando a mulher diz talvez, só Deus sabe o que ela quer dizer. Amor, o que você acha dessa roupa? Nossa, amor, ficou linda, hein? Ah, não. Acho que eu vou trocar. Amor, o que você achou dessa agora? Nossa, amor, essa ficou... a outra também tava boa, mas essa aí ficou ainda melhor. Como assim? A outra roupa está boa, esta roupa está boa. Você nem prestou atenção em mim. Ai, eu tô gorda. Você me chamou de gorda. Olha só, eu não tenho mais roupa, eu não vou mais nesse evento. Você me chamou de gorda. Às vezes eu fico até me perguntando o que será que eu vi nesse homem para casar com ele. Pensa numa pessoa organizada, gente. O problema é que ela é muito melhor em desorganizar as coisas. Ela arruma o guarda-roupa num dia, no dia seguinte já tá pior do que um guarda-roupa de adolescente. E vocês acreditam que ele não gosta de tomar banho? Ele fica me dizendo que ele está salvando o mundo economizando a água do planeta. Alguém aí... camisa da Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi penta e tava com as 5 estrelas bordadas. Vê se pode. Poxa, achei que a gente estivesse no mesmo time. Era pra gente estar mesmo, né? Mas parece que você entrou num time que você mesma criou. Ai, como você é estúpido. Estúpido é você. Ai, seu estúpido. Amor, você me perdoa? Eu não queria ter te magoado. Sim, eu te perdoo. Amor, você me perdoa? Eu não queria ter brigado com você. Eu te perdoo. O propósito do casamento não é para que cada um de nós fique buscando a sua própria felicidade. Não. No casamento, nós vamos sendo moldados para sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Eu prometo te amar, honrar e respeitar, enquanto você fica mais parecido com Jesus. Eu prometo te amar, cuidar e te proteger, enquanto a cada dia você fica mais parecida com Jesus. Eu vou ser como Jesus. Eu também vou ser como Jesus. Não vai ser fácil. Não, não vai ser fácil.
mas nós vamos conseguir. Nessa vida vale a pena tudo que é bom aos olhos de Deus. Muito bem, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Gente, a arte imita a vida imita a arte, enfim. Hoje é noite de treta, tô brincando. Hoje é o terceiro episódio da série Desviando o Olhar das Coisas Inúteis, né? E quem domina hoje é a galera jovem aí que é casada. Levanta a mão quem é casado aí. Levanta a mão quem já está vivendo esse balaio de gato aí. Tô brincando, gente. Mas hoje nós vamos falar de casamento, né? E por que a gente pôde identificar aqui nesse vídeo, tanto no vídeo como na peça, uma realidade tão difícil? É porque o seu amigo de trabalho, quando você tem uma treta com ele, você vai para sua casa. A sua mãe, se você já saiu de casa, às vezes você se chateia, você sai novamente. Agora, a sua mulher ou o seu marido, sobretudo o seu cônjuge, quando tem uma treta, vocês têm que dormir juntos. Seja bem-vindo você de casa também. Para falar melhor disso, eu quero convidar os casais aqui, meus amigos, Deilon e Tailana. Aplauda o Senhor pela vida deles. Quero convidar também, pode vir na fileirinha bonitinho, Rodrigo e Juana. E para finalizar, esse casal show, o único pecado é que ele é palmeirense. Colou. Tem muito flamenguista aqui. Segundo e Fran. A gente vai falar de casamento aqui, tá? E daqui a pouco nós vamos abrir para algumas perguntas. Cadê o meu assistente? O Lima, tá lá atrás. Quando liberar para perguntas, você vai fazer. Vocês estão muito juntos, gente. Fica 3 aí e fica 3 aqui. Não tem nada não, pode separar. Pode, não tem nadinha. Os homens ficam aí, a mulher fica aqui, vem. Ah, não, mas tem a parada dos microfones, né? Beleza. Já estou bagunçando aqui, produção, foi mal. Volta para lá. Vem para cá, Rodrigo, esse sofá é maior. Eu sentei de vez em quando, para ficar de boa. Beleza? Então é isso. Nós vamos ter algumas perguntas aqui para eles. Nós ouvimos muita gente. Nós cuidamos de pessoas há alguns anos. E esses 3 casais aqui, que são líderes na Aliança Jovem, Ágape. E eles vão ter muito para compartilhar conosco. Amém? O nosso tema é tecnologia no casamento. O nome do nosso culto hoje é casei, graças a Deus. E você jovem que vai nos ouvir hoje, você que ainda não casou, começa a se inspirar aí, começa a aprender, porque eu tenho certeza que esses casais aqui já passaram por coisas que, se eles tivessem tido a mesma oportunidade que vocês têm de ouvir algumas coisas, talvez eles não teriam errado em algumas áreas. Não é verdade, Deilon? Pode falar um pouco sobre isso, Deilon? A oportunidade de nós ouvirmos, aprendermos com os nossos líderes. Graças a Deus. Vamos lá, graças a paz, povo de Deus. Eu me chamo Deilon. Graças a Deus eu tive um privilégio de ter um líder chamado Lima. Ele está até aqui, de verde ali, ó, parecendo o Hulk. Ele me ensinou muito sobre como casar, como construir família. E isso me deu uma base gigantesca. Porque no meu período do meu relacionamento, foi a fase onde a gente estava vivendo uma fase de um livro chamado Namoro ou Biscoito, é um grande problema. Quem é que lembra desse livro aí? Amor ou Biscoito, acho que é do Jaime Camp. Isso, Namoro ou Biscoito é um grande problema. E esse livro, ele caiu como uma luva na minha vida, onde ele me deu um direcionamento como me relacionar da forma correta. Foi quando nasceu o namoro à corte na minha vida. Depois de 2 anos de relacionamento, e nós decidimos, através do Márcio Preto, quem conhece o Márcio Preto, eu estava lá no regional, esperando a minha tia ganhar neném. Ele parou à noite, do nada, eu baixei o vidro, ele apontou o dedo da minha cara e falou assim: eu te desafio a namorar de corte. Eu falei: é um satanás, sim. Esse homem não sabe tanto que é difícil. Para quem não sabe, o namoro à corte era aquele namoro que não tinha o beijo, né? Você priorizava conversar com a pessoa, orar.
Porque o pastor Nonato costuma dizer que o que esquenta em cima, esquenta embaixo. Se esquentou em cima e não esquentou embaixo, tem defeito, né? Então, A gente olha e ressuscita. o Namoro à Corte fez muita gente chegar. Se não onde o Senhor fosse queria. ele, eu te garanto que eu não estaria aqui. Te garanto. Então, assim, eu tive muito acompanhamento com o Lima. Então, assim, isso me ajudou bastante. Por isso que eu despertei esse desejo de cuidar de casais, porque eu sei o tanto que é importante ser acompanhado. Ele me ensinou de forma extraordinária. Falou, Deilio, eu já errei aqui, toma cuidado com isso. E esse cuidado me tornou o homem que eu sou hoje, porque ele me pegou pela mão e me direcionou. Massa. E é engraçado, galera, que a nossa geração, pós anos 80, né, alguns dos anos 80 mesmo, é uma geração meio que órfã de referência paterna, né? Os nossos pais, em sua maioria, né, tem muitos pais honrosos e tal, mas em sua maioria não eram homens fiéis, não eram homens tementes a Deus, né, sobretudo. E acaba que a igreja, ela nos traz essa questão da liderança, do homem, né, Rodrigo? O que representa para ti, Rodrigo, a figura de um homem na tua vida, assim, que tu pôde olhar? Tu tem alguma experiência, assim, que tu pode compartilhar conosco relacionada à igreja? Se cai de novo, sabe? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu relacionamento começou um pouco diferente do Deilio. Na verdade, eu já namorava com a Ruana há um bom tempo e... Pode aumentar a produção, só um pouquinho o microfone do Rodrigo. Produção, acho tão chique falar produção. Mas é produção mesmo. Então, nós já namorávamos há um bom tempo, então nós entramos na igreja e nós não tínhamos noção desse universo que existia esse tipo de ensinamento, que existia esse namoro em corte. E pra gente foi uma surpresa. E a partir de então nós começamos, nós aprendemos bastante, nós aprendemos com o nosso pastor Ricardo. Foi um tempo assim maravilhoso. E aí nós começamos a crescer com esse referencial de relacionamento. E a partir daí nós começamos a colocar meta no nosso relacionamento. E uma dessas metas foi que a gente pudesse casar o mais rápido possível. E aí eu fui para a igreja, me converti e 9 meses depois eu acabei... Precisava ser rápido, Rodrigo. Precisava, porque... Assim, qual o motivo? Assim, eu fiquei curioso. Eu acredito que a galera do auditório aqui que me escuta e o pessoal de casa também. Por que precisava ser rápido? Bota a música de tananã, tananã, tan. Pode responder, Rodrigo. Posso falar não, né, Deilio? O apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo tem a resposta. Não, na verdade, a gente já tinha muita intimidade, né? Já vivíamos como um casal, só que sem oficializar nada. Então, É legal falar, olha, aplauda o Senhor pela vida deles. É legal falar porque talvez alguém já passou por essa condição, ou talvez alguém esteja aí na mesma condição, e é Deus querendo falar aqui. Não, com certeza. Então... E pra gente foi uma mudança muito grande, né? Porque a gente já tinha muita intimidade, a gente já namorava há mais de 3 anos, e pra ser honesto, assim, eu não tinha nem esse pensamento em casar. Eu não tinha nem essa perspectiva em criar um relacionamento. Eu já tinha tudo que eu precisava. Quem tem leite não compra vaca, né? Assim? Tava enrolando a fialeira. Tava. Mas realmente por isso que é uma importância muito grande e da gente ter referenciais de homens e mulheres que possa nos indicar uma direção correta para que a gente possa viver o que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu achei legal porque a tua história ela é um pouco parecida, pelo que eu conheço meus amigos Segundo e Fran. E eu queria que o Segundo falasse um pouquinho disso também. Segundo, existe um momento assim que vocês ficam rindo, porque parece que a gente não pode falar disso aqui, né? Mas a gente pode. Hoje está todo mundo curado, casado, tem filho, graças a Deus. Amém? E as nossas histórias, eu tenho aprendido nesses 13 anos de caminhada com Jesus, que aquilo que você foi ferido e se permitiu ser curado por Deus, pode ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Então, às vezes você vê a fotinha bonita do Instagram, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, e você não sabe das mazelas, das lutas que aquele casal passou, porque ninguém posta foto rasgado no Instagram, a pessoa só posta foto bonitinho. Não é verdade? O quê? Tem gente aí falando que posta foto feia no Instagram, posta não, filho.
Posta não, que minha mulher estava na dúvida de 2 fotos nossas, as fotos eu estava achando top. E ela, desde ontem, que eu acho que ela postou. Mas quase que ela não escolhe a foto. Entendeu? Apareceu, ó. Quando é envolvido na história, aparece. Muito bem, mas compartilha conosco. Segundo e Fran, talvez a experiência de vocês seja um pouco mais diferente. Se a produção pudesse trazer um pouquinho de água aqui pra gente. A água é bom, né? Graças a paz, povo de Deus. Então, a minha história com a Fran foi um pouco parecida com a história do Rodrigo, né? Porém, o Rodrigo e a Juana, eles casaram já convertidos no caminho do Senhor. Nós casamos longe dos caminhos do Senhor, na bagaceira. Então, assim, o meu casamento, ele é dividido nos 3 primeiros anos e hoje nos 3 anos seguintes, né? Que eu vou fazer 6 anos de casado agora no dia 21, na segunda-feira. E assim, os 3 primeiros anos longe do Senhor era um casamento falido. A gente vivia junto porque a gente falava assim, na hora que a gente vender a casa, a gente divide e cada um segue seu rumo, né? Misericórdia. Era um casamento completamente morto, mais brigava do que conversava. E a gente havia namorado 9 anos antes de casar, né? E assim, como foi falado sobre referência, as minhas referências eram, meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos, a minha grande parte da convivência era os homens sentavam lá no bar do meu tio, do lado da minha casa, as mulheres ficavam em casa e eles lá bebendo, conversando besteira. Então eu pensei, vou casar, vou deixar a mulher em casa e vou tomar uma cervejinha com meus amigos e fica de boa, né? Mas a verdade é que a gente sabe que não é essa a intenção, o projeto que Deus tem para o casamento, né? Eu casei para fazer a minha esposa feliz e eu tinha convicção de que eu precisava fazer ela feliz de alguma forma, mas eu não conseguia, porque eu acabava fazendo somente aquilo que eu queria fazer, sem me importar com ela, né? Até quando chegou um dia, eu sempre comento com ela, um dia a gente estava tendo uma conversa, uma discussão, na verdade, né? E aí ela começou a chorar, me falou algumas coisas, e naquele dia eu falo para ela, naquele dia o meu coração foi tocado. Eu fiquei pensando, poxa, para que eu casei? Só para fazer ela ficar sofrendo aqui, né? Então, naquele dia eu comecei a tentar olhar de uma forma diferente. E ela começou a voltar para os caminhos do Senhor, começou a frequentar a igreja. E aí me chamou e eu peguei, não, eu vou tentar porque eu quero, de alguma forma, salvar o meu casamento. Então, eu sempre falo que eu procurei Jesus porque eu queria salvar o meu casamento. Mas hoje, pela graça de Deus, eu só sou casado porque eu encontrei Jesus, né? Então, eu procuro Jesus todos os dias, para que todos os dias o meu casamento possa melhorar. Glória a Deus. Uhul! O que eu acho mais legal quando o Daniel falou sobre desejar cuidar de casais por conta, né, de referências e tal. Hoje o que me motiva a querer ajudar os outros casais é saber que, tipo, a minha vida, o meu casamento foi mudado porque Jesus entrou na minha vida, né? Então, de uma certa forma, eu quero que outros casais também conheçam isso, também experimentem isso, né? Porque sem Jesus não dá. Na sua força, na sua vontade, não dá. Tem que ter Jesus, ele tem que ser o centro de tudo. É uma convicção parecidíssima com aquela de Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Legal. Galera, o que eu achei mais interessante na fala do segundo é que ele falou que namorou 9 anos, né? Isso aí pega muita gente, né? Tem gente que namora tempo, aí pensa que... Tu conhece? São 15 anos de história. São 15 anos de história. 9 de namoro com... Tempo não é garantia, né, do produto. De sucesso. Você precisa submeter a sua história à vontade de Deus. E foi o que eles fizeram, não é verdade, Segundo? E é engraçado, Ebert, porque a minha vida, nós temos 10 anos de casado. E eu falei sobre a referencial que eu tinha sobre o Lima. Ele é um referencial para mim. Mas a minha família era completamente destruída. Então, assim, foi muito difícil ter essa metanoia, mudança de mente. Foi muito difícil acreditar no casamento, porque eu acreditava que eu teria filho cedo, mas eu ia ensinar para ele como é que raparigava. Esse era o meu maior desejo. Com 40 anos, eu teria um rapaz com 20, eu ia ensinar para ele como é que realmente fazia as coisas do mal. Esse era o meu maior desejo. Foi quando a Tailândia me encontrou, perdido, sem direção. E foi um processo difícil, porque eu era completamente destruído.
Aqui todo mundo passou por um processo antes de Cristo muito difícil. Não foi fácil, mas o que mudou foi a nossa decisão. A nossa decisão fez diferença. E o que eu acho mais interessante também na tua fala dele é que, assim, às vezes, você aí de casa que me escuta também, a gente precisa ter um pouco de inteligência, né? Eu tenho alguns referenciais dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, mas, gente, eu tenho referenciais contrários na minha família também. Eu vi homens na minha família pagando pensão a vida toda, porque fez menino numa mulher, na outra. Eu vi gente, eu vi mulher indo atrás de homem para pegar no adultério, e eu ficava, cara, eu não quero isso para minha vida. Só que, ao passo que eu tinha essa inteligência, eu não lembrava dos caminhos do Senhor e aquela coisa, então o Senhor me encontrou, mas eu acredito que você precisa ser inteligente, observar as coisas ao seu redor, né? Observa aquilo que dá certo, observa aquilo que não dá certo, e tenha um certo repúdio pelas coisas que você percebe que não leva a nada, né? Agora eu acho que as mulheres querem falar, né? Tá muito patriarcal esse negócio aqui. Verdade. Assim, a sua escolha, ela tem que ser uma escolha baseada no que Deus quer para você, né? Porque graças a Deus, a minha escolha com o Rodrigo, a gente de seguir os caminhos do Senhor, graças a Deus foi com o Rodrigo, um homem assim íntegro, um homem que decidiu ser transformado por Deus, e um homem que, tipo assim, tinha uma convicção. Eu vou casar com você e nós vamos casar rápido. Ele tinha uma convicção. Nós vamos casar para agradar o coração de Deus. Não tinha dinheiro, né, amor? Mas convicção tinha. E a convicção dele levou a gente a alcançar coisas que eu nunca imaginaria que nós estaríamos hoje. A gente namorou 3 anos, a gente tem hoje... Esse ano a gente faz 12 anos de casado. Uhul! E graças a Deus... É tempo, senhor. 3 filhos, 4 filhos, com o meu irmão. O Rian, né? É o irmão dela, gente. É um filho adolescente e 3 filhos. E assim, para a glória de Deus, nós alcançamos coisas em Deus e por conta disso, nossa vida ela foi transformada e estamos conseguindo transformar a nossa geração, né? Porque a geração que eu vim também não tinha uma base, né? E hoje os meus filhos têm o privilégio de ter uma base cristã, e a gente sempre, eu e o Rodrigo, a gente sempre teve muito isso, de que nós vamos marcar os nossos filhos para que eles não queiram casar com pessoas menos do que a gente. Uhum. Tipo assim, não que a gente seja super crente, mas que eles tenham os mesmos princípios, né? Que eles tenham um patamar. Eu não vou querer menos que isso. Eu não quero ser machucada. Eu não quero apanhar no meu casamento. Eu não quero ser traída no meu casamento. Então, eu tenho um patamar, eu tenho um referencial que é minha mãe e o meu pai, e eu quero seguir isso. Então, eu acredito que é algo que a gente tem que ter no coração, uma convicção, né? Muito bem, é isso aí. Eu acredito que quando você se coloca nessa questão de ser uma referência, você decide ter uma responsabilidade, né? Foi o que Jesus fez. Ele precisou assumir, pagar o pato aqui, né? Por nós. Se ele não paga, meu irmão, nós estamos rodados aqui. Então, é isso. Amém. Amém, gente. Boa noite. Então, assim, sobre o casamento mesmo, sobre pós-casamento, eu acho que, assim, o que fez grande diferença no nosso casamento foi o acompanhamento mesmo, essa visão de célula, essa visão de família, essa visão de ter alguém para nos ajudar, de saber que não tem problema impossível de se resolver, né? Quando se é acompanhado por alguém, tudo é mais fácil. Vencer algumas lutas dentro do casamento se torna mais leve. Então, acho que isso fez muita diferença no nosso casamento e faz até hoje. Por isso mesmo, assim, o direcionamento que Deus nos deu. Assim, mesmo antes do nosso casamento, a gente já recebeu essa palavra que nós iríamos cuidar de casais. Então, assim, nesse processo de cuidar de casais, a gente já acompanhou assim várias lutas que, se não tivesse assim alguém próximo, alguém de fora, né? Porque quando tem alguém de fora enxergando o problema,
é diferente quando a gente dá a nossa opinião e fala, olha, se eu fosse você, eu iria por esse caminho, e ora junto, e dá uma palavra de Deus, muda toda a história, muda todo o relacionamento. Então, isso fez muita diferença no nosso casamento, para esses 10 anos de casados que nós vamos fazer agora. Glória a Deus. Gente, nós temos, o tema do nosso culto hoje aqui é tecnologia no casamento, nós vamos caminhar sobre essa perspectiva, e juntamente com os meus convidados aqui, a gente vai abordar alguns temas. Ok? Nós vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre perca de tempo, né? Vamos falar sobre influenciar, né? Como ser influenciador, não, de alguma maneira. Enfim, e aí a gente vai estar perguntando, direcionando as perguntas aqui para os casais. Se você não for contemplado em alguma resposta e de repente tiver uma dúvida assim, crucial mesmo, o Lima, eu vou abrir um momento, o Lima vai até você e aí ele vai te ouvir, né? Só que assim, o Lima vai antes, né? Ele vai ouvir e a gente vai avaliar se joga essa pergunta no ar ou não, certo? Ninguém vai nos colocar aqui na sinuca de bico, né, Deus? E o nosso primeiro tema, gente, subtema, dentro do tema tecnologia no casamento, é jogos. Jogos já deu muita treta em casamento, não é verdade, Lima? Só para você ter uma ideia, teve um tempo que na minha célula tinha 3 rapazes jogando muito no celular. E as esposas agoniadas, procurando minha esposa. E sucedeu que, infelizmente, alguns desses casais chegaram até a terminar o casamento. Talvez isso não foi a gota do balde a transbordar, mas foram gotas suficientes para fazer esse balde encher, né? Então nós vamos falar sobre isso. Eu tenho aqui comigo Delo e Tailana, Rodrigo e Ruana, Segundo e Fran, e eu vou começar passando a bola para o Delo. A gente vai falar de jogo e eu quero saber de vocês, Delo e Tailana, por que o jogo ele pode virar um problema na relação do casal? E aí jogo envolve joguinho de celular, videogame, jogo de tabuleiro, tudo é isso aí. Dentro desse assunto, nós já acompanhamos alguns casais também, né, que passam ou já passaram frequentemente por isso. Então, assim, ele pode virar um problema quando se torna algo incontrolável, como tudo na nossa vida, né? Tudo tem que ter um parâmetro, tudo tem que ter o controle. Quando perde o controle em relação a isso, não tem hora, não tem lugar, está sempre ali no celular, está sempre ali a esposa querendo atenção e está ali de uma forma descontrolada. Tem que parar tudo que está fazendo para poder, quando vira algo assim que não tem controle, se torna um grande problema dentro do casamento. Eu acho que está muito tranquilo. Gente, bora esquentar esse negócio, bora apertar o casal. Tailana, o Deilon já te deu trabalho nessa área? Eu ia deixar para ele falar, né? Para não parecer que eu estou acusando. Como foi que vocês desenrolaram esse manto aí? Tu vigia. Mas assim, não assim, problemas muito graves, mas em relação ao jogo, ao videogame, ele mesmo fala, por isso que eu ia deixar ele falar, que ele ainda não pode ter um videogame em casa. Ele ainda não pode. Por quê? Porque ele sabe que ele não iria se controlar. Ele não pode ter um videogame em casa. Gente. Então, assim, às vezes, quando a gente vai para casa de amigos que tem, eu sempre falo, amor, olha a hora. E aí fica lá, ó, sempre passa do combinado. Alguém se identifica? Atualmente é um viciado. Alguma mulher se identifica? Atualmente é um viciado em videogame. Não pode chegar nem perto, nem cheirar. Ele não pode ter, então ele prefere se controlar dessa forma. E eu agradeço. Você tem 15 segundos para se defender. Sangue de Jesus. 2, eu não posso 3. visitar o Robertson e nem o Rodrigo para jogar. Que ela fala, amor, tá na hora. Eu falei, amor, não tem videogame em casa. Deixa eu jogar aqui, pelo amor de Deus. Pelo menos aqui. Não, e detalhe, vocês moram no mesmo bairro, né? Imagina se tivesse que sair lá aqui, pelo menos. Lá da cidade de Colinas para vir. Porque ela fala isso, porque no início, eu peguei um videogame emprestado do meu cunhado e fiquei 3 dias. Eu chegava do trabalho, eu sentava e começava a jogar aquele jogo Creed. Moço, eu joguei 3 dias. Não, varão.
3 dias. Vamos já procurar. Aí eu o olhava jogo. assim, a porcentagem, 7%. Eu falei, vai enlouquecer outro. Não vou zerar esse negócio, não. Passei 3 dias, eu dormia 3 horas da manhã, acordava às 7 para ir para trabalhar. Na hora do almoço, almoçava correndo para Bíblia, jogar. devocional e oração, nunca nem vi. Não, isso aí era oração aqui, ô Jesus. Tu sabe que eu quero vencer obstáculos. Me ajuda a vencer, Jesus. A gente começava a ter a malandragem gospel. Não sei se você faz isso, mas eu fiz muito. É o tradicional, eu entro na merda e convido Jesus para entrar comigo. E aí eu não falava com ela, não conversava com ela. Aí depois eu decidi devolver, porque eu não estava conversando com a mulher já estava zangada. Eu falei, não, eu não vou, ela vai me assassinar qualquer hora aqui, então deixa eu devolver. Eu decidi devolver para gerar paz na minha casa. Muito bem, além da parada de você usar sem controle, Rodrigo e Juana, o que mais que pode desencadear essa questão do jogo no casamento? Além de ser um problema, o que mais que pode dizer? Além de ser um problema da questão do controle, jogar incontrolavelmente, o que mais que pode desencadear aí no... O problema do jogo, né, do videogame em si, é porque ele tem uma tendência muito forte de gerar um vício. E ele gerando um vício, ele vai afetar todas as áreas do relacionamento. Primeiro, que aquela pessoa vai começar a ficar isolada. E ele vai ficar lá de corpo presente, né, dele. E aí começa o casal começa a se distanciar, começa a gerar frieza sexual. Ela não, nem comparece, né, dele? Nesses 3 dias, não comparecer. Corta essa imagem aí, corta pra mim aqui, ó. Então, o problema do videogame é porque ele rouba muito tempo. E o tempo passa muito rápido. E isso vai começando a afetar. E tem muitos, principalmente esse problema acontece com o homem, né? E tem muito homem que ele foge para uma outra realidade. Ele chega em casa, não fica atento às tarefas, aos deveres, não se comunica com a esposa. Então, ele foge para uma outra realidade. E aí, a gente tinha até conversado sobre isso. Muitas vezes ele se torna um refúgio também, né? O único lugar que o homem consegue se controlar, se concentrar, é o único lugar que o homem consegue se acalmar, é o único lugar desligar, esquecer de problema. É o único lugar de paz, é o momento de paz dele, me deixa aqui. É uma verdadeira droga isso aí. Maconha mesmo dá braba. Mas o grande problema é porque ele tem uma tendência a perder o controle do tempo. E eu acho que isso que é o grande vilão, né? Quando você perde o controle do tempo, aí ele vai começar a virar realmente um vício, ele afeta todo o relacionamento social. Ele acaba isolando, às vezes, também, né? Quando se torna a única fonte de diversão. Da maioria das vezes do homem, é a única fonte de diversão. Então, se está numa resenha, sempre tem 2 ali que está 24 horas no celular, não interage, ou no videogame ou no celular, não interagem, não conversam, e acaba se isolando ali dentro do mundinho dele. E assim, para quem não sabe, o vício de jogo, ele está entrando no manual de transtornos mentais. Está tendo uma certa modificação funcional e estrutural do cérebro. O vício em jogo é como se a pessoa tivesse viciada mesmo em excesso em cocaína e maconha. São estudos que dizem isso e está ainda aí para ser aprovado para entrar no manual de transtornos mentais, né? Então é algo muito sério. Então é um distúrbio, né, mano? Muito bem. Por quê? O que o vício faz no corpo da gente? O vício traz ele faz com que o nosso corpo libere dopamina. E essa dopamina é aquele hormônio que traz aquela sensação de bem-estar, só que um pouco de euforia, e traz aquele prazer. Então, é por isso que causa muita a dependência, causa o vício, né? Então, precisamos tentar, se você já está ali... Parece ser algo simples, mas é mais complexo do que o que a gente imagina. Isso. Né? Porque a pessoa se isola do mundo. Eu tenho diversos casos. A pessoa não procura nenhum relacionamento porque o relacionamento dela ali com aquele videogame dá mais prazer do que ele ir atrás de alguém. Sim. Então são coisas bem sérias. Sim. Esse casal, o Segundo e a Fran, a gente é amigo, a gente já conversou muito sobre isso. Eles têm uma história com a questão do videogame e eles vão do jogo, né, em si. E eles vão dar a chave para a gente de qual é a solução, Segundo e Fran. A gente queima
esses videogames, joga esse jogo tudo Toca fora. fogo, vende. Toca fogo, Dá pra mim. afoga, sei lá, entrega pro demônio, igual o Paulo fez com alguns. Ou não, ou tem solução, isso pode, de certa forma, ajudar no casamento. Ensina pra gente aí como foi a experiência de vocês. Amém. Assim, tudo na vida da gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, se eu vejo, se eu tenho equilíbrio, ok. Posso ficar com o jogo no meu celular ou em casa. Mas se eu não tenho equilíbrio, se está me fazendo mal para a minha vida, para o meu casamento, para a minha vida de solteiro, por exemplo, e na vida conjugal, então eu tenho que correr disso, entendeu? Eu tenho que largar isso de mão. Às vezes, a pessoa que está no jogo ou qualquer outra coisa não percebe. Quem percebe é quem está fora. E, às vezes, essa pessoa não aceita um conselho, não aceita um alerta. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:21, examine tudo, fique com o que é bom e evite todo tipo de mal. Se está te fazendo mal, está fazendo mal para a tua vida, para o teu casamento, então vende, desinstala do celular, se não tem equilíbrio, se não tem controle, larga isso de mão, né? Fica com o que é bom para a sua vida, para o seu casamento e que vai dar certo. Muito bem. Segundo? E assim, complementando aqui o que a minha esposa falou, a palavra de Deus cita também em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória Portanto, não se submetam a um jogo de escravidão. Quando a gente está jogando, a nossa tendência é perder realmente a noção do tempo. Eu sempre tive videogame, né? Eu sou mais velho do que alguns de vocês. Eu tinha Mega Drive, né? Quando era criança, Super Nintendo. E aí ia jogar Polystation. O Polystation. O povo nem lembra que é Super Nintendo mais. Aí já jogou jogar futebol no Polystation, velho. Ia jogar no videogame, né? No Play 1, Play 2. Tinha um videogame lá perto de casa. Aí eu tinha um primo que tinha mais condição do que eu, mas todo dia ele passava na minha casa e me pegava. E nós ia pra lá. 4, 5 horas seguidas jogando. Todo dia. Meu Deus, enricava a tia do videogame, do Cyber. Pois é. Da locadora que falava. Rapaz. Aí, e o que acontece? Quando eu casei, eu sempre tive o hábito de jogar muito. Mas quando eu casei, eu tinha um joguinho no celular, que o nome dele era Commander of Toys. Aquele jogo ali foi o Satanás que colocou na minha vida. Rapaz, não repete o nome do jogo, por favor. Foi um jogo assim que eu sempre joguei muito, mas tranquilo. Eu jogava muito tempo, no final de semana. Adolescente, né? Não tem tantas responsabilidades, tantas obrigações. Então eu jogava no final de semana, jogava no horário vago, alugava videogame, passava a noite jogando. Mas quando eu casei, eu tinha um jogo no celular que eu era o tempo todinho. E tinha era tipo uma legião, né? Que a gente... Demônio? Não era de demônio, não. Ele era tipo de guerra. E aí tinha as legiões que guerreavam uma contra a outra, né? E eu era um oficial de uma das legiões. Então eu sempre estava online. Era o chefão. Sempre estava online organizando. Chefão da quadrilha. Aqueles que dizem, tu vem em nome de quem? Vem em nome de Lúcifer. Misericórdia. Então eu jogava muito. E aí era de manhã, de tarde, de madrugada, a mulher dormindo, eu lá com o celular no pé da tomada, do lado da cama, jogando. E namorar, pelo amor de Deus. Aí como foi que a Fran te abordou assim um dia? Ela falou assim, meu filho tem que parar de jogar, tá jogando demais. Eu falei, não, moço, eu tô jogando pouco. Eu tenho que cumprir essa responsabilidade que eu tenho aqui. E de início, eu não aceitei, né? Então, a gente tem que estar atento ao que o nosso cônjuge fala. Filhos, né? Você que tem filho, seus filhos também provavelmente vão chamar a sua atenção. Seus pais, quem ainda é solteiro. Porque quando você está envolvido ali, você não percebe. E aí ela falou, desinstala. Eu falei, tá bom, vou parar de jogar. Desinstala, frase. Eu falei, vou parar de jogar. Comando. Pode deixar, vou parar de jogar. Aí eu saía pro serviço e ficava no serviço, ó. Como é que foi o Tremelique? Jogando o dia todinho no serviço. Aí quando chegava em casa, eu dava um balãozinho, jogava um pouquinho. Meu Deus. Teu patrão ouvindo isso, hein? Até quando eu entendi que realmente estava demais. Então eu decidi desinstalar ele do meu celular. Né? E depois disso, começou a paz, né, amor? Já pediu perdão pro patrão? Aí após isso eu já tive PS4, né? Mas sempre
controlado. Então, como a minha esposa falou, a grande questão é essa, é você ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Não pode atrapalhar as outras áreas da sua vida, né? Principalmente seu tempo com Deus, porque se atrapalhar, aí vai atrapalhar tudo. Nenhuma coisa mais vai prestar. E o jogo pode ser bom em alguma área, né? Com toda Eu lembro certeza. que a Luana, a gente saía para... A Luana, ela ama farmácia. Misericórdia. Mas não é por causa de questão de doença, não. É porque ela vai, olha um pipo, olha uma fralda, amor, não sei o quê e tal. Aí ela, às vezes a gente ia numa farmácia, eu ficava dentro do carro, e aí o carro na época que eu tinha, não tinha central, e aí, a central é ótimo, não tinha ar-condicionado. E aí eu começava a ficar com calor, e menino gritando atrás. Aí eu, amor, vou te pedir uma coisa, não demora mais nesse lugar que tu entra aí, que parece que tu nunca mais vai sair daí de dentro, por favor. Aí eu tive uma ideia uma vez de baixar um joguinho. Aí eu me encostava numa sombra e ficava no joguinho. Você pode dizer, era melhor ler uma Bíblia, era melhor ler um livro. Eu já faço isso. E como é o nome do cara do livro Andando com o Tanque Vazio? Wayne, acho que é Wayne Cordeiro. Ele estava um dia na casa dele, se sentou para assistir um filme. Aí o Satanás falou no ouvido dele, filme? Tu podia estar lendo era um livro, tu podia estar cuidando de gente, de discipular alguém. Rapaz, o cara, ele não tinha mais vida porque ele entrou na noia de acreditar que ele precisava trabalhar 24 horas para Jesus e o corpo dele não precisava de outra coisa. Ele deu um burnout, meu amigo, ele apagou do nada. Então, assim, o jogo ele pode ser uma bênção em algumas situações, é claro que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Gente, nós vamos agora caminhar, agora a gente vai falar de Instagram. E agora o negócio vai esquentar aqui. Tô vendo gente se tremendo aí agora. Quem tem Instagram aqui? Pode desinstalar. Levanta a mão, vocês estão mentindo. É todo mundo aqui. Desinstala que é do Satanás. Estou brincando. Só queria gerar o caos e chamar a atenção da galera. Gente, a gente vai falar um pouco sobre essa ferramenta que é o Instagram, né? Alguns casais aqui tem um casal aqui que tem, né, já uma certa experiência a mais, né, Juana? Que são digitais influencers aí. Mas a gente vai falar disso e eu vou jogar logo a pergunta aqui para o nosso casal que terminou respondendo o outro tema. Eu até dei um spoiler aqui ainda agora sobre isso, mas eu quero ouvir de vocês, segundo Fran, a vida do Instagram, cara, é real? Ela deve ser considerada afinco ou não? Fala aí pra gente. É relativo, né? Porque ali as pessoas estão postando alguns momentos só da sua vida, algumas coisas, algumas partes, não mostra o que é real ali. Uhum. Como o Herbert falou, posta uma foto bonitinha, toda maquiada, cara malhada ali, a mulher toda. Uhum. Então, assim, é alguns momentos, é algumas coisas só. E ali no Instagram tem coisas verdadeiras e também tem coisas que é mentira. Então, a gente tem que ter cuidados com nossos olhos, como a palavra de Deus fala, né? Lá em Lucas, ela disse que os nossos olhos... Deixa eu só ver bem aqui. Os nossos olhos, eles são... Os nossos olhos são como uma luz para o nosso corpo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está vendo, para a gente não estar trazendo coisas inúteis para a nossa vida, ou estar se comparando, ou estar... Porque às vezes você olha tanto que você começa a falar demais, julgar, condenar. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não Começa estar a desejar a vida que não tem, né? Desejar a vida que não tem. Estou com vontade de comer um sushi, mas sabe que tá liso, mais do que macaco lá no Pix, lá na conta bancária, mas abre lá o Instagram de sushi, verdade, começa a ver isso, um monte de gente comendo sushi. Rapaz, mas... Na verdade, né, muitas vezes não é nem o que a gente quer, mas por estar ali, a gente está vendo que alguém está fazendo, ou está vestindo, ou está comendo, aí começa a ser gerado isso no nosso coração, desejo, consumismo, né, de sempre ter, e sempre fazer tudo que a gente enxerga com os nossos olhos. Já que entrou bem no tema, um passarinho me contou, contém ironia, que o Instagram, né, os stories, eles viraram a novela para os crentes. Porque crente está com pau em novela, não é verdade? A novela é muita porcaria, e é aquela coisa toda, é besteira, e é só porcaria. E até a novela daquela emissora lá que dizem ser bíblica, cuidado, gente, que
Às vezes vai botar um negócio lá que se você não tiver com a Bíblia do lado, é a licença poética artística, né? Não, para ficar mais legal a gente mudou um pouquinho a história. Mas é a Bíblia, né? Não é um conto de fadas que estão retratando ali. Então, é verdade isso dele, que os stories se tornaram, como uma novela para muito crente. O cara começa a olhar aqui, quando pensa que não deu 3 horas, ele está olhando a vida dos outros nos stories. Fala um pouquinho disso aí para nós. Qualquer um, o casal dele e Tailândia, vocês são uma só carne. Assim, não só para os crentes, né? Mas para a grande população se tornam, sim, como novelas. Assim, algumas pessoas que a gente segue e que, na maioria das vezes, dá vontade de acompanhar mesmo. Não, deixa eu ver o que está acontecendo hoje. Isso é como se fosse uma novela. A gente quer acompanhar a vida e o pior é que elas só vão postar o que é bom, o que é fácil, né? E muitas vezes começa a gerar problemas dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, nas nossas vidas mesmo, porque começa a vir a sentir inveja, a saber por que eu não tenho aquilo, e aquela pessoa tem, porque o meu casamento é tão difícil e o da pessoa não é. Tailândia, e isso é até involuntário, né? Tem gente que diz assim, não, eu não sinto isso não. Talvez não sinta intencionalmente, mas involuntariamente, gente, quem nunca desejou morar no Leblon, no Rio de Janeiro, ser uma Helena, né? Assistindo aquela novela lá da Plim Plim lá, né? Peraí, e eu quero Quem nunca? É engraçado que o Instagram, ele desperta 2 sentimentos na gente. 2. A inveja e a motivação. Sempre. Por exemplo, se você vê uma casa linda, olha, mas a casa, a cor está horrível. Você despertou a inveja. Na verdade, você quer, mas você quer achar algo ruim para criticar a pessoa. Quando você tem motivação, quando você segue pessoas para te motivar, você fala, cara, que casa linda. Eu vou fazer um pouquinho diferente, mas a ideia é muito parecida. Porque você procura algo interessante para ativar na sua vida. Entendeu? E eu tomei uma decisão na minha vida, há uns 2 anos atrás, eu seguia uns 5.000 pessoas. Eu simplesmente desativei um monte de pessoas que não tinham referência na minha vida. Eu desativei várias pessoas e eu comecei a analisar... 5.000. É paciência, viu? Eu comecei, É doido, meu amigo. 5.000 pessoas. Aí automaticamente eu perdi vários, mas não me importo. Porque o problema é que a gente, quando posta algo, a gente espera assim, não, será que quantas pessoas vão curtir? E se ninguém falar assim, ai meu Deus, ninguém me ama. Eu aconselho você a assistir uma série chamada... Redes sociais? O Dilema das Redes Sociais. É excelente. Excelente. É uma série ou é um filme? É só um documentário. Sim. É excelente. Ele mudou um pouco, mudou ainda mais a minha visão. Então, assim, hoje eu procuro usar o WhatsApp para me despertar algo nas pessoas ou para alguém despertar algo em mim. Porque ninguém é tão burro que não possa ensinar algo e ninguém é tão inteligente que não possa aprender. Muito bem. Todos nós podemos ensinar algo e a sua história, ela conecta com a pessoa. O seu maior desafio, ele vai conectar com o seu propósito. Vixe, lembre isso. O seu maior desafio. Você tem medo. Eu não gosto de redes sociais, eu não gosto. Então, assim, mas é uma necessidade, porque os mal têm se levantado. Eu não gosto. A frase de efeito, o seu maior desafio, vai. De novo. Seu maior desafio, ele liga com o seu propósito. O homem virou um coach. Herbert. E assim, também tem uma frase que eu ouvi uma vez, que eu acho, ela é engraçada e ao mesmo tempo bem interessante, né? Que ela diz assim, cuidado com a grama do vizinho, que sempre é verde, porque ela pode ser artificial, né? Então, muitas vezes a gente olha muito, no Instagram você está acompanhando a vida do outro e você muitas vezes se ilude, acha que é a vida de glamour e esquece que no mundo tereis aflição, né? Então, a gente tem que... E pegando um gancho dessa parada da grama do vizinho, nosso pastor Jânio costuma falar, beijo pastor, te amo, sobre um vídeo que tem mesmo o cara pintando a grama de verde, né? Que ele não regou, né? Mas tem que estar bonitinho ali, então. Eu nunca vi o vídeo, mas quando ele fala é mesmo. E uma outra coisa, eu convido depois cada um de vocês a entrarem lá no seu Instagram, clicar lá no seu perfil e ir lá em minhas atividades e verifica quantas horas por dia você passa no Instagram. Meu Deus! Olhando. Agora e depois tu cutucou o cão com vara quantas horas você passa por dia se dedicando à sua pelo amor de família, Deus. se dedicando a algo. Toma o microfone desse homem, ele agora tá batendo. Relaxa, moço, calma. Dá Léo ou não dá? Só mexendo assim, ó.
Muito bem. Pois vamos. Agora eu quero saber, Rodrigo e Juana. O Instagram é uma ferramenta para influenciar ou é uma fonte de frustração? Depois de tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Eu acredito, como toda ferramenta, ela é neutra, né? Ela pode ser usada para os dois lados, porém, o que a gente mais observa é que ela está gerando muita frustração, né? Se você analisa, as pessoas estão usando o Instagram primeiro com parâmetro de competitividade. Eu quero ter engajamento, eu quero ter seguidores. Isso começa a gerar uma ansiedade muito grande. Tanto que em 2019, o Instagram ele percebeu os problemas sociais que estavam sendo causados e começou a fazer um estudo. Então, ele começou a ocultar as visualizações de like. Então, só quem publicava conseguia ver o engajamento que aquela foto, vídeo tinha, né? Além disso, como os meninos comentaram, né, o Instagram ele começa a gerar inúmeros problemas mentais. Existe já uma síndrome chamada inveja do Facebook. Essa síndrome ela tende a fazer sempre várias comparações, né? A mulher compara a questão da beleza, vê uma modelo, um artista, e ela quer ter o corpo escultural daquela forma. Então ela começa a ter problema de autoimagem, de autoaceitação. O homem é a questão financeira. Sempre vê um desviado lá aparecendo lá, eu tenho um carro novo, eu tenho isso, e o cara começa a ficar em desespero, né? Então ele começa a trabalhar de forma assim muito negativa na autoimagem da pessoa, e ele começa a gerar muitas doenças relacionadas aí à ansiedade, à depressão, e aí você ainda tem uma exposição muito alta. E aí quando você começa a receber qualquer tipo de crítica, novos problemas vão acontecendo, né? Hoje a gente vive uma cultura do cancelamento, que é outra coisa que afeta muito a gente. Então, o Instagram, ele acaba se tornando uma fonte que gera muito problema social. Em contrapartida, gente, convenhamos, quem consegue viver sem o Instagram hoje? O Instagram ele está sendo um dos veículos mais assertivos para vendas, né? É um dos veículos que tá em alta, muito em alta, né? O Instagram ele aproxima as pessoas. A tal da loja virtual, né, Juana? Que tem gente que não tem a loja física, mas tem a virtual e é no Instagram. Ou seja, gera emprego, entendeu? Então, assim, tudo que é demais, que é em excesso, é pecado, né? Então, a gente tem que entrar num equilíbrio. A Bíblia toda é para a gente entrar em equilíbrio. O Instagram, ele não só gera emprego, como está acontecendo ultimamente, né? Com a pandemia aí, todo mundo voou para o Instagram, você quer comprar uma coisa, é mais fácil. Enfim, o Instagram, ele além de aproximar algumas pessoas, ele está fazendo com que ajude muitos movimentos. Como assim? Muitos americanos artistas americanas, mulheres, começaram a colocar hashtag #MeToo, não sei se vocês viram. E essa hashtag quer dizer que são mulheres que passaram por assédio sexual e estão juntas naquele movimento. Então, a gente às vezes esquece que o Instagram, como o Rodrigo disse, é uma ferramenta, ela é neutra, é uma ferramenta. Mas nós precisamos ter esse controle em nós para poder saber dividir as coisas. Eu, por exemplo, trabalho com o Instagram, né? Eu sou fotógrafa e divulgo o meu trabalho através do Instagram, muitos podem ver. Não, ele aqui dizendo 20% de desconto, não, calma lá. Então, assim, eu acredito que o Instagram, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, eu acredito que nós precisamos ter um equilíbrio naquilo que a gente coloca na internet e naquilo que a gente vive, né? Claro que a gente não vai postar só flores, mas também a gente não vai botar só desgraça, né? Porque, a vida daquela pessoa é só de ladeira abaixo. Então, assim, são coisas que nós precisamos ter um equilíbrio. Não passar uma falsa identidade naquilo que a gente tem, mas também não só, enfim, eu acredito que é isso. E é engraçado que as pessoas falam assim, como é que tu tá? Tô na luta. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, eu falei assim, tu é lutador de MMA? Porque tu só vive na luta. Tu acha que as pessoas vão querer ser crente desse jeito? Só fala que tá na luta, pelo amor de Deus. Muda um pouquinho essa tua frase. Porque senão a gente não vai despertar esse desejo na vida de outras pessoas. E que a gente também possa tomar cuidado, né? Em criar um relacionamento não só virtual, né? Às vezes o cara tem lá 1 milhão de amigos,
quando precisa, quando ele está passando por um problema de dificuldade, ele tem uma falsa conexão, ele não tem conexão com ninguém. Então, furou um pneu de um carro, gerou algum problema, está desempregado, precisa de dinheiro emprestado, qualquer coisa pode pedir para o dele. Eita, Lima. Não há uma necessidade de você construir um relacionamento não só virtual, né, mas um relacionamento presencial. E, para finalizar, Weber, eu lembrei também de uma psicóloga que ela falava que a rede social era comparada a uma festa. Então, quem está de fora vê todo mundo muito feliz e parece que todo mundo está naquela festa e você não foi convidado. Isso gera um mal-estar também, né? Uhum. Pois é, gente, a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido agora para finalizar. Nós temos o nosso último subtema, que é... Saiu, né? Ninguém usa mais, é impressionante. Era uma febre quando foi lançado o WhatsApp, todo mundo usava esse som, eu mesmo não uso, mas tu usa. Parece que ficou antiquado usar ele, né? Só plim. Agora como é que é? Plim. Bem discretinho. Aí acende a luz, plim, aí eu falei, eita merda. Silencioso. E aí eu queria, para a gente ser prático nessa nossa rapidez, vocês vão escolher um de vocês para falar, pelo casal, tá? Beleza. E a primeira pergunta vai para o casal Rodrigo e Ruana. Por que o WhatsApp dele ou dela tá com senha? Essa pergunta é pesada, ó. Porque o diabo tomou de conta. Como é que é? O diabo tomou de conta. Explica melhor. Quando que o diabo toma de conta? Quando ele bota a senha, né? Rapaz, a pessoa bota a senha em algo, ele quer proteger, deve conter alguma informação que a esposa não pode observar. Eu tenho alguns colegas, alguns conhecidos, que ele até fala que há uma necessidade de respeitar o individual. Uhum. Só que eu não acredito que alguém quer ser respeitado individualmente colocando senha no WhatsApp. Eu acredito que ele quer esconder alguma informação que a esposa não pode ler. Então, assim, lá em casa nós trabalhamos com senhas coletivas. Essa fala essa fala que tu citou aí é meio que um migué, porque esse ser respeitado no individual é quando o cara quer ter um tempo de solitude, ele quer jogar uma bola, a mulher não vai jogar bola com ele no meio do monte de macho, ele vai só, isso aí já é o tempo individual dele. Sim. A mulher quer arrumar o cabelo, quer ver uma amiga, é normal. Agora, porque quer? Não, meu celular é individual. Individual, guerreiro? Uma só carne, uma só alma, um só espírito. É individual dele e do diabo. Então, eu creio nisso, né? E a gente trabalha dessa forma. A gente tem a senha, nossas senhas são padrões, mas claro, que eu acho que é doentio também o fato da gente ficar o tempo inteiro buscando, fuçando, procurando informações um do outro, porque tem que haver confiança. Uhum. Agora, segundo Ifran, o WhatsApp ele pode ser um meio para afastar o casal, ele pode ser uma fuga para a não comunicação? Sim. Mas também, por outro lado, ela é uma ferramenta muito boa para a vida da gente, né? Então, a gente tem que saber usar ela com sabedoria, vigiar, se posicionar, né? Para que a gente não venha cair nessas armadilhas, que é essa fuga, para ficar se fechando ou evitando um cônjuge, né? Então, é vigiar, se posicionar, para não cair nessa armadilha. Eu já aconselhei pessoas que o casal dele, isso é engraçado demais. O caba dizia horrores para a mulher no WhatsApp, mas quando via ela... Isso é linda, meu amigo. É corajoso no WhatsApp, o bebezinho, mas homem. Pessoalmente... Eu não vou lavar louça no WhatsApp. Aí ele diz, eu vou lavar, amor. Escreve, eu não vou lavar louça, em caixa alta, porque dá a ideia de que está gritando, né? Caixa alta. Herbert, mas aí só terminando aqui, sim, o WhatsApp ele nos permite conectar com pessoas que estão longe, né? Alcançar pessoas que a gente não consegue alcançar fisicamente, então é uma bênção de Deus, né? A gente mata a saudade das pessoas, faz chamada de vídeo. É verdade. Porém, tem uma frase que o pastor Nato gosta de falar, que o WhatsApp não consegue nos dar. O pastor Nato gosta de dizer que Jesus tem cheiro de gente, né? E pelo WhatsApp a gente não fica com esse cheiro de gente. Então, a gente não pode nunca dar prioridade pela outra, né? em pessoas que estão à distância, deixando para depois quem está ao nosso lado, né? A nossa prioridade tem que ser quem está ao nosso lado, tem que ser a minha esposa, tem que ser os filhos, quem tem que ser o amigo, a pessoa que você não conhece, mas está do teu lado ali precisando de uma ajuda, de um amparo, e você precisa estender a mão para ela. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que eu não posso deixar quem está ao meu lado para depois, para dar prioridade a quem está distante. Sim, bem verdade isso aí.
para finalizar, eu queria saber do meu casal aqui, dele e Tailana, como fazer com que o WhatsApp não atrapalhe, né? O tempo do casal, como fazer para usar de uma melhor maneira, como usar dessa ferramenta aí, que ao passo que pode ser uma bênção, também pode ser uma desgraça. Verdade. Fazer um bom uso dela, né? Vamos lá, a Bíblia fala em Efésios 5,15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, assim, existe um mal que está aí fora. O WhatsApp, ele tem os dois sentidos, o lado bom e o lado ruim. Quem vai decidir é você. A minha profissão, eu trabalho como corretor de imóveis, então eu falo com os clientes pós o horário. Então, eu não trabalho no horário comercial. Então, tem hora que a minha esposa fala o seguinte, amor, tá bom, pare. Eu, tá bom, paro e tem que botar ao contrário. E tem que botar aquela luz, a lua, para nem tocar, porque senão eu vou lá e vou olhar. Porque não, eu preciso dar atenção para meus clientes. Aí a minha esposa, não, amor, já chega. Aí eu vou deitar, vou conversar com ela, vou fazer outra coisa. Mas a grande questão, o WhatsApp é bênção. O WhatsApp pode mudar a vida. Mas o que eu gosto de falar, quando nós estamos numa roda de amigos, uma vez eu estava na pizzaria, e todo mundo estava reunido, todo mundo com o celular. Eu simplesmente levantei da mesa, falei assim, vocês vão continuar? Com o quê? Do jeito que vocês estão, porque desse jeito eu fico em casa. Ele, não, tá bom. E todo mundo colocou o celular em cima da mesa e começamos a conversar. Isso mudou a vida das pessoas que estavam ao nosso redor. Porque ele falou assim, rapaz, realmente isso, eu preciso ter o controle. Eu preciso saber na hora de usar, na hora que eu parar. Eu preciso ter esse controle, porque senão eu vou afastar pessoas. E a Bíblia não, os estudos mostram, essa pandemia, o que ela fez? As pessoas, todo mundo ficou em casa, fica em casa, tá, fica em casa, tá. O ficar em casa resolveu a vida familiar? Não, porque cada um se envolveu, pegou seu celular, pegou jogos, ficou no Instagram, ficou vendo um monte de besteira e não aumentou sua comunicação, os seus filhos ficaram mais rebeldes, ficou uma confusão gigantesca, várias separação. Porque não significa que você está em casa, que aquele sentimento de solidão vai sumir. E você procura satisfazer esse sentimento de solidão. E ele só consegue, meu filho, tete a tete, face a face. É diferente. O pastor Jones gosta de falar essa frase. Face a face. E ter contato com gente, ele vai matar o seu orgulho. Porque ela é diferente de mim. Eu sou para frente, ela não, ela é controlada. E ela fica me puxando. Tá bom, amor, tá bom. Por quê? Quando você tem relacionamento com pessoas, ela vai te constranger a mudar. Amém? Vou deixar uma sugestão de um filme maravilhoso que eu assisti com minha esposa e mudou muito a minha visão sobre isso. Eu não lembrei o nome do filme e estou pensando em deixar a sugestão do filme, mas tudo bem. O filme é um filme francês, você coloca aí filme francês, celulares na mesa no Google, que vai aparecer o nome lá. Mas a proposta do filme uns casais se reúnem para ter uma noite de jantar, são casais de amigos, e eles decidem colocar os celulares na mesa. E naquele dia, todas as ligações, mensagens, serão lidas em alta voz, as ligações serão atendidas no Viva Voz. E, gente, acontece tanta coisa interessante que daria uma aula, assim, para a gente. Então, assistam, que é muito bom. Esse foi o Icasei, o último episódio da série original Aliança Jovem, né? Qual é o tema dessa série mesmo? Eu acho que a gente se alongou um pouquinho e a pergunta ficou mais... Pelo menos uma. Alguém tem uma pergunta que talvez a gente não contemplou aqui, não falou? O Lima vai até você. Gente, olha o nome do filme. Nada a Esconder. Tá? Então coloca lá na Netflix, o filme é muito bom e você vai aprender muito sobre isso, a importância de você ter uma vida transparente com o seu cônjuge, né? O Senhor, Ele nos chamou para a liberdade, Ele não nos chamou para a prisão em nenhum nível. Aleluia. Então, alguém quer fazer uma pergunta? O Lima vai até você. Beleza? Fica de pé no teu lugar, queria chamar meu amigo Rony aqui, da gente... Aleluia. Cadê o Rony, tecladista, meu discípulo?
fica que a gente vai orar. Então use a ferramenta que Deus tem dado na sua vida, dado para você, como ordem de essência. Nós não estamos falando que é proibido, que é pecado, mas avalie, coloque na mesa. Quando você sai de cena e que você olha, eu preciso mudar algo, pergunte, tenha coragem, pergunte para alguém. Eu sou viciado no WhatsApp. Se a pessoa falar que você é, desconfie que você precisa mudar. Amém? Feche os seus olhos. Comece a orar. O Senhor, a gente brincou aqui, falamos sobre assuntos sérios, de maneira cômica, mas de alguma maneira a gente desejou alcançar o teu coração. Amém? Deixa o Senhor tocar a sua alma, tocar o seu espírito, e baixe sua cabeça aí, feche seus olhos, comece a submeter o seu casamento à vontade do Senhor. Talvez você se encontre em algum nível de crise no seu casamento, talvez você se encontre em algum nível de crise, até mesmo na questão da sua célula, não está conseguindo ir, às vezes um quer ir, o outro não quer, está desanimado, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é um Deus que Ele tem uma solução para todas as coisas, amém? E feche os seus olhos.